Ontem, o Corinthians sofreu um duro golpe. Mesmo jogando dentro de casa na Neoquímica Arena, o Timão foi derrotado pelo Flamengo pela partida de ida das quartas de final da Libertadores pelo placar de 2-0. Mas um detalhe que chamou muita atenção, além de, obviamente, a vitória do Flamengo, foi a maneira como o Corinthians se comportou nos 90 minutos. Porque por muitas vezes o Corinthians é colocado por parte da imprensa como um time que pode tranquilamente bater de frente com Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, porque tem realmente no seu elenco jogadores consagrados e muitos jogadores caros. Só que o que vimos ontem é que a situação não é exatamente assim. E eu vou mostrar pra você nesse vídeo a verdade que não te falam a respeito do elenco do Corinthians, que pelo menos pra mim é extremamente superestimado. Então fica comigo agora após a vinheta do futebol brasileiro. Antes da gente começar, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento da loja parceira de longa data, a Mogi Ótica. A Mogi Ótica é o lugar certo para você que precisa cuidar da saúde dos seus olhos. Então, se você é de Mogi das Cruzes e região, procure pela Mogi Ótica. Eles ficam localizados na Rua Barão de Jaceguai, 389, no centro de Mogi. Vou deixar todas as informações deles na tela e na descrição. Lembrando que agora, mês de Dia dos Pais, eles estão com 15% de desconto nos óculos solares. Então consulte quais peças eles têm disponíveis. Vou deixar algumas aqui na tela, mas você pode conferir muito mais na rede social deles. Muitas pessoas, e até mesmo alguns torcedores do Corinthians, acreditam que sim, o Timão tem força o suficiente, tem elenco qualificado o suficiente para poder rivalizar com Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Claro que em um jogo tudo pode acontecer, mas quando nós estamos falando de jogos decisivos, jogos de ida e volta, fica mais evidente o quanto o seu time é ou não é capaz de bater de frente com o adversário. E ontem ficou claro que o Flamengo é bem superior ao time do Corinthians. Primeiramente, até pelo que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, acho que mais do que nunca deve se elogiar o trabalho do técnico Vitor Pereira. Porque na minha visão, o Vitor consegue fazer um grande trabalho, mesmo muitas vezes tendo que utilizar, tendo que recorrer a jogadores das categorias de base. Então o Corinthians, que é um time que vem contratando tanto, de maneira até mesmo desenfreada, não consegue por muitas vezes fazer essas grandes contratações, esses nomes badalados, renderem dentro de campo. E aí que eu acho que tá a grande virtude do Vitor. Ele consegue fazer um rodízio, consegue fazer o Corinthians no Brasileiro dar resultado, mesmo com diversos problemas. Vou explicar pra você nesse vídeo o que eu tô querendo dizer. Olha, não é um segredo pra ninguém que o Corinthians tem diversos problemas financeiros. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Mas não é porque o Corinthians tem diversos problemas financeiros que ele está deixando de contratar. Muito pelo contrário. O Timão é um dos times que mais vai ao mercado e vem se reforçando, por muitas vezes até com jogadores caros, salários altíssimos e com nomes consagrados, seja já no próprio Corinthians ou até mesmo no futebol europeu. E tem contratações que o Corinthians vem fazendo que são realmente nomes que tem uma boa idade, tem futebol a ser demonstrado. Acho que o grande exemplo disso pode ser o volante Maicon, que é um cara que agora vem sofrendo um pouco com lesões, mas é uma contratação que qualquer um faria, porque é um cara jovem, é um cara que foi uma oportunidade de mercado por tudo que tá acontecendo na Ucrânia, tem identificação com o Corinthians, tem muita qualidade, então é uma contratação que você não vai questionar. Só que o que eu chamo a atenção para vocês começarem a observar é o fato de que o Corinthians por muitas vezes parece que contrata sem um planejamento. Tanto que você vai perceber, com o que eu vou mostrar nesse vídeo, que o Corinthians contrata muitos jogadores às vezes para a mesma posição. Então não faz sentido você ter 2, 3 jogadores que fazem a mesma função, sendo que esses 2, 3 têm salários altíssimos, porque com isso você tá inflando cada vez mais a sua folha salarial. Então vamos lá que eu vou trazer para vocês alguns jogadores que estão nessa situação e muitos deles não estão conseguindo apresentar um bom futebol. Então vamos lá. Vale lembrar que essa saga do Corinthians por grandes contratações já havia começado na temporada passada, e aí acabou sendo mesclada com outros nomes desse ano. Primeiro jogador que eu trago pra vocês aqui é o volante Paulinho, de 33 anos. O Paulinho foi contratado num momento, tudo bem, é um jogador identificado, de qualidade, mas ele acabou sendo contratado num momento em que o Corinthians já tinha vários jogadores para esse setor, que eu vou citar mais adiante. Então Paulinho chegou, tudo bem, tem uma história muito grande no Corinthians, mas há um bom tempo já não vinha com um bom ritmo de jogo, vinha já acumulando lesões fora do Brasil, chegou aqui no Corinthians, jogou um pouco e agora há 3 meses está fora de ação. Tudo isso porque ele acabou rompendo o ligamento do joelho, então vai ficar ainda mais um bom tempo fora. E é um jogador que a gente sabe, não é nada barato. Tanto que o Corinthians, quando o contratou, estava contando com a ajuda do patrocinador Taunza para poder pagar os salários do Paulinho. Depois
depois teve problemas com esse patrocinador, então o Corinthians agora que tem que arcar com os salários dele. O Paulinho, desde que chegou ao Corinthians, nessa volta foram 24 jogos, 6 gols e 1 assistência. É um bom rendimento? Para um volante, pegando os números, de repente pode até ser, mas agora vale a pena você pagar tanto para um jogador que agora está machucado, que é uma coisa normal, mas você já tinha outros jogadores para a posição? Um dos jogadores que o Corinthians já tinha para esse setor de meio campo, que é um meia com mais chegada ao ataque, era o Renato Augusto. Renato Augusto está no Corinthians desde a temporada passada. Ele, agora também, está completando aí quase 1 mês e meio sem jogar, porque está com 34 anos e está com problemas físicos, não consegue se condicionar para estar em campo. Então é um cara que também não tem um salário nada baixo e esteve de fora do jogo de ontem contra o Flamengo. Então tá entendendo onde eu quero chegar? Vários jogadores para a mesma posição, muitos deles já com mais de 30 anos e que não estiveram no campo no momento mais decisivo para o Corinthians nessa temporada. Renato nessa temporada também não tem números nada animadores. Até o momento são 29 jogos, 3 gols e 2 assistências. Concordam que para um jogador do nível do Renato é muito pouco? Outro meio-campista que também chegou ao Corinthians na temporada passada e também ainda não conseguiu se firmar como imaginado é o meia Giuliano, de 32 anos. Podem observar, mais um jogador com mais de 30 anos que foi contratado para o meio-campo. Há necessidade de você jogar com 3 jogadores de características parecidas? Eu pelo menos acredito que não. E outra, mais um jogador que também não é nada barato. E olha, desses jogadores que eu tô trazendo até agora, o Giuliano, por incrível que pareça, é o jogador que tem os melhores números dos jogadores de meio campo, porque o Renato não consegue estar muito tempo em campo, o Paulinho acabou tendo uma grave lesão. Então o Giuliano, mesmo com altos e baixos, nessa temporada tem 42 jogos, 4 gols e 6 assistências. Aí agora nós vamos pro ataque com um nome que até o momento é a grande decepção do Corinthians. Sei que muitos torcedores gostam dele, mas ele não rende com certeza nem 10% do que pode, que é o atacante William. O William é um cara que dispensa apresentações, ele tem um currículo realmente recheado de seleção brasileira, Chelsea, Shakhtar, Arsenal, no próprio Corinthians. Só que desde que ele chegou no ano passado, o William é um cara que, tudo bem, é habilidoso, faz boas jogadas, é veloz, mas ele não consegue traduzir isso em gols, em assistências. Tanto que nessa temporada, ele tá até agora de fora por conta de uma pancada no ombro. Porém, o William nessa temporada, em 35 jogos tem apenas 1 gol, e esse único gol foi de pênalti e 4 assistências. Jogador também super badalado, mas que não vem dando a resposta imaginada dentro de campo. E não por coincidência, é mais um jogador de 30 anos. Vocês podem perceber, o Corinthians contratando muitos jogadores bem mais velhos, o que prejudica o rendimento do time, principalmente na parte física. Um outro jogador que chegou ao Corinthians na última temporada, e esse com certeza dos jogadores de ataque é o que tem o melhor desempenho, é o atacante Roger Guedes, que esse sim é mais jovem, 25 anos. O Roger chegou com bastante moral, com a camisa 1, 2, 3, agora é o camisa 9, mas é um cara que também às vezes fica devendo. Se você pega os números dele, não são ruins, tanto que nessa temporada ele marcou 10 gols. É quem tem o rendimento melhor do time. Porém, o Roger dá mais problemas nos bastidores, às vezes não aceita ficar no banco. E outro, o Vitor Pereira o colocou no banco no jogo de ontem contra o Flamengo. É uma coisa que dá pra você imaginar quando você tem um jogador que ganha mais de R$1 milhão por mês. E agora, fechando essa parte de jogadores que já estão há um tempo no clube, nós temos aqui mais um jogador com mais de 30 anos que foi contratado pro ataque, que é o Júnior Moraes, que tem 35 anos. Júnior Moraes acabou chegando num momento em que o Corinthians precisava de mais de um camisa 9. Imaginou-se que ele fosse ser esse jogador, mas é mais um cara que também não se firmou. Até o momento no Corinthians foram 17 jogos, 2 gols, então é mais um cara que não tá rendendo, tem mais de 30 anos e também tem um salário que não é nada baixo. E as contratações do Corinthians, que parecem sem planejamento, ainda seguem rolando. Contrataram agora o volante argentino Fausto Vera por 6 milhões de euros, jogador que estava no Argentinos Júniors. Tudo bem, bom jogador, potencial, é um cara jovem, pode se desenvolver muito bem no Corinthians, porém, chega o Fausto Vera e você tem ao mesmo tempo no elenco o Renato Augusto, Giuliano, Paulinho, você tem o Duqueiroz, você tem o Maicon, percebe que são muitos jogadores pro mesmo setor? Com certeza alguém vai sobrar. Além da questão do ego, do jogador que não gosta de ficar de fora, tem também a parte da grana. Então o Corinthians, se você parar pra analisar, pode ser que não tenha um elenco superior ao do Palmeiras, do Galo e do Flamengo, mas em termos de folha salarial, tá ali, mesmo patamar. Corinthians contratou ainda recentemente mais um jogador de salário alto, mais de R$1 milhão por mês, que é o atacante Yuri Alberto, que vai ficar 1 ano emprestado ao Corinthians pelo Zenit da Rússia, até o momento 5 jogos e não foi bem nesses 5 jogos.
tanto que também não marcou nenhum gol e a torcida já tá começando a pegar um pouco no pé dele. E aí uma outra contratação que eu vejo bem parecida com a situação do volante Maicon é a do zagueiro paraguaio Fabian Balbuena, que ontem contra o Flamengo não fez um bom jogo, mas é uma contratação que eu acredito que também qualquer um faria. Jogador de 30 anos, extremamente identificado com o clube e que também foi uma oportunidade de mercado por tudo que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Então uma contratação que também eu aprovo. Mas você percebe que muitos nomes, especialmente os de meio, são repetitivos e jogadores com mais de 30 anos? Então eu quero ver sua opinião nos comentários sobre o que você acha do elenco do Corinthians e dessas contratações que o time vem fazendo, que por muitas vezes parecem ser sem planejamento. O Corinthians apenas se escora nos jogadores que já ganharam alguma coisa no clube, jogadores que estão livres no mercado, mas será que o Timão precisa desses caras? Tanto que agora, se você pegar o desempenho, tem jogadores que são bem mais jovens, muito menos badalados e vem dando mais retorno. Do Queiroz, até Gustavo Mosquito, Mantuan foi negociado com o Zenit na sua melhor fase, quando vinha marcando gols, dando assistências. Então eu pergunto, Corinthians é ou não é o elenco superestimado? Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Logo de cara, agradeço a cada um de vocês por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Se tiver gostado, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, põe sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social. E claro, você que precisa de qualquer coisa para cuidar da saúde dos seus olhos, você pode contar com a loja parceira, a Moji Ótica. Vou deixar todas as informações deles na tela e na descrição. Lembrando que eles estão também com 15% de desconto nos óculos solares por conta da promoção de Dia dos Pais. Consulte as peças disponíveis. Tá bom? Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui. Valeu, falou e fui!